Mateus capítulo 4, versículo 1 está escrito: Então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. Nós podemos ser vencedores pela palavra de Deus. Antes de entrar na mensagem, eu queria pedir a você que, se você ainda não é inscrito, se inscreva no nosso canal, compartilhe essa mensagem, deixe o seu comentário e o seu like. Amém? Assim como nós, Jesus enfrentou a tentação enquanto viveu como homem. A palavra diz em Hebreus capítulo 4, versículo 15, que o nosso sumo sacerdote não é como aqueles que não são capazes de compreender as nossas fraquezas. Pelo contrário, temos um sumo sacerdote que foi tentado do mesmo modo que nós, mas não pecou. O Evangelho de Mateus registra os detalhes desse momento crucial na vida de Jesus. E nós podemos tirar lições tremendas dessa experiência. Primeiramente, o texto diz que foi o Espírito de Deus quem levou Jesus ao deserto. E a finalidade dele ter sido levado foi para ser tentado pelo diabo. Muitas vezes Deus vai permitir que nós sejamos tentados. Assim como o Senhor permitiu que Jó fosse tentado, mesmo com toda a sua integridade. Jesus tinha uma missão a cumprir aqui na terra. Ele seria entregue à morte pela remissão dos pecados de toda a humanidade. Mas antes disso, ele teria que ser tentado. E ele foi tentado em tudo, como nós, porém sem jamais pecar. A primeira área em que Jesus foi tentado não foi em relação às suas necessidades básicas, como nós costumamos afirmar diante desse texto. Antes de sugerir que Jesus transformasse pedras em pães, Satanás disse para ele: se você é mesmo o Filho de Deus. Ou seja, o diabo quis colocar dúvidas na mente de Jesus em relação à sua identidade e à sua filiação. O interessante é que, no final do capítulo 3 do Evangelho de Mateus, as últimas palavras registradas foram uma exclamação do próprio Deus, após o batismo de Jesus, quando o Senhor bradou dos céus, dizendo: Este é o meu Filho amado, que me dá muita alegria. Mesmo diante dessa afirmação de Deus, Satanás ele não se intimida e tenta colocar dúvidas em Jesus. Mas diante daquela tentação em saciar sua fome, Jesus tinha convicção do seu chamado, da sua missão, de quem ele era. E ele responde tomando posse da palavra de Deus, dizendo que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca do Senhor. Jesus estava debilitado fisicamente, pois ele tinha ficado sem comer por 40 dias e 40 noites. Mas embora o seu corpo estivesse fraco, espiritualmente ele estava forte. O apóstolo Paulo escreveu que, ainda que o nosso exterior esteja desgastado, o nosso interior é renovado dia após dia. E por estar cheio do Espírito Santo, foi que Jesus conseguiu vencer as tentações. Satanás queria que Jesus visse as coisas materiais como sendo mais necessárias do que as espirituais. Mas Jesus mostra que mais importante do que o pão, do que as coisas materiais, era o pão espiritual, a palavra de Deus. Ainda hoje, o diabo usa a mesma artimanha quando convence homens de que ter abundância, ter fartura, ter prosperidade material é melhor do que desfrutar de uma comunhão com Deus. Satanás então levou Jesus à cidade santa e o colocou na parte mais alta do templo. E novamente ele disse: se você é filho de Deus, atire-se daqui para baixo. Nessa outra tentação, que diz respeito à segurança, o diabo usa um versículo bíblico para ter respaldo. Ele,
o nosso inimigo, lembrou que está escrito que o Senhor dará ordens aos seus anjos e com as mãos eles o segurarão para que não tropece em alguma pedra. Pelo que Jesus respondeu a ele, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Irmãos, Satanás conhece a palavra e muitas vezes ele vai tentar distorcê-la para nos confundir e para nos levar a fazer escolhas precipitadas e inconsequentes. Por fim, o diabo mostrou a Jesus todos os reinos deste mundo e os ofereceu em troca de adoração. Desde o princípio, Satanás quer receber de nós uma adoração que é devida a Deus. Quando nós colocamos qualquer coisa ou qualquer pessoa acima de Deus na nossa vida, estamos desobedecendo a um mandamento que, segundo Jesus, é um dos pilares da lei: amar a Deus sobre todas as coisas. E mais uma vez Jesus venceu por causa da palavra. Ele declarou com seus lábios: retire-se, Satanás, pois está escrito, adore o Senhor, o seu Deus, e só a Ele preste culto. O diabo sabe que o desejo de ser celebrado, de ser chamado Senhor, é algo que fascina os homens. Satanás sabia que conseguiria derrubar Adão se o convencesse de que ele poderia se tornar mais poderoso ao adquirir conhecimento. O diabo estava acostumado a derrubar grandes homens e mulheres de Deus durante toda a história da Bíblia. Foi assim com Abraão, com Moisés, com Josué, com Davi, com Sansão. Mas naquele momento ali, diante dele, estava aquele que era o Filho de Deus e que tinha poder sobre a morte, sobre o inferno e sobre o pecado. Jesus venceu Satanás no deserto e em todas as outras situações em que ele foi confrontado durante o seu ministério terreno. Durante a nossa vida, nós também vamos ser tentados em alguns momentos, mas assim como Jesus venceu, nós também podemos vencer, pois nós recebemos dele a capacidade de resistir às tentações e de experimentar a vitória. Na cruz do Calvário, o Filho de Deus derrotou o diabo de uma forma definitiva e ele delegou essa autoridade a nós. O apóstolo Paulo ensinou à igreja que aqueles que se encontram em Cristo também podem participar dessa vitória. Em Cristo nós somos mais que vencedores. Cuidado com as vozes que têm colocado dúvidas na sua mente. Em Jesus, nós nos tornamos filhos amados de Deus. E mesmo que nós sejamos tentados, devemos permanecer firmes, sem aceitar nenhuma oferta do diabo. Eu quero orar por você. Senhor, somos gratos pela Tua palavra, pelo Teu amor, pelo Teu perdão, pelo Teu cuidado conosco. Pai, nos ajude a vencer os desertos e as tentações dessa vida. Que possamos suportar tudo, pois sabemos que temos um sumo sacerdote que sabe o que é ser tentado pelo diabo. Obrigado por nos ensinar tantas coisas na sua palavra. Senhor, eu sei que nesse momento muitas pessoas que ouvem essa mensagem têm sido tentados, têm sido provados, têm sido colocados na fornalha, têm passado pelos desertos da vida em várias áreas. Mas eu peço que pela Tua misericórdia o Senhor possa nos dar livramento, o Senhor possa nos dar sabedoria, o Senhor possa nos encher com o Seu Espírito. Não permita, Deus, que o inimigo prevaleça sobre nós. Nós oramos e Te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Compartilhe essa mensagem, ela pode mudar a vida de alguém. Inscreva-se e torne-se membro do canal para apoiar esse ministério. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira e esse foi mais um Minuto com Deus.